Meu nome é Patrícia Antunes e hoje eu vou te ensinar a fazer saquinhos de maternidade exatamente como eu faço aqui em meu ateliê. Nós vamos precisar de um corte de 15 por 35. Eu apliquei aqui o Matelacê. Tem outros vídeos no canal aqui ensinando como você fazer isso, como fazer essa estruturação com manta R1. Bordei. Se você não for usar bordado personalizado, que você vai usar a parte estampada que você tiver preferência. Para forrar essa parte, a gente vai precisar de um corte, eu usei aqui percal branco, de 15 centímetros por 35, esse aqui é tricoline. Eu vou usar aqui um corte de 20 por 35 na tela vôlei, mas se você quiser usar o filó de armação, também fica muito bom. O fundo eu vou deixar para cortar depois da parte da frente pronta. O viés vai ser dois cortes, um de 3 centímetros por 1,40 e um de 3 por 70 centímetros. Eu usei tricoline. O zíper de sua preferência na largura de 37 centímetros, porque você vai deixar 2 centímetros de sobra para você ter tranquilidade para colocar o cursor. Se o seu zíper já vier com cursor, não tem problema, mas eu ainda prefiro deixar uma sobrinha por garantia. Eu tô usando aqui o zíper de metro, eu compro ele assim, ó, 10, 15 metros, e aí eu corto na quantidade que eu vou usar. E vou usar também um cursor. Vamos colocar a parte principal do personalizado para cima, com o direito para cima. A gente vem aqui com o viés, coloca assim, ó, com o direito para cima, rente a essa lateralzinha aqui. Vem com o zíper, eu abri aqui a metade para ficar mais fácil para costurar. O dentinho do zíper vai ficar para baixo. É o avesso dele para cima, tá? E venho agora com o meu forro e coloco o direito do forro para baixo. Então, eu fiz um sanduíche de 4 peças. A parte principal, o viés, o zíper e o forro. Se você tiver dificuldade de fazer tudo juntinho, faça por partes. Vamos dar um retrocesso no começo. Unir até o fim e dar um retrocesso no final, sempre observando para não sair do lugar. Vamos cortar aqui o excesso só do viés. Deixa o excesso de zíper, porque você vai precisar na hora de dar acabamento. Vamos agora unir a parte de cima com a pontinha do forro aqui atrás, só para dar uma costura de segurança para facilitar o meu trabalho no acabamento. Nesse aqui não precisa dar retrocesso. Fiz assim, ó, tá? Unida o fundo e a frente. Agora, a gente vai dar uma assentada nisso aqui, dobrar esse viés ao meio. Eu estou colocando assim, ó, usando essa emendazinha do viés com a lista como referência. Então, vou dobrar ela aqui ao meio e virar. E virando, eu vou dar uma costura na pontinha desse viés aqui, ó, pra fixar, pra prender ele. Aí, ao mesmo tempo, eu dou acabamento para o zíper não ficar assim e já dou o acabamento no viés. Claro que você vai colocando e você vai dando uma puxadinha aqui no zíper para a parte do forro não ficar embolada, porque mesmo você tendo dado a costura de segurança aqui, como é um tecido mole, pode ser que ele vá para frente e acaba deformando sua peça. É bem na pontinha mesmo do viés.
Pronto, aí ficou assim essa primeira parte. A gente vai agora reservar ela e vamos pegar o filó. Apenas uma das partes do filó que vai o zíper. Aqui eu vou colocar o meu filó. Dessa vez eu vou deixar os dentinhos do meu zíper pra cima. Coloco ele aqui rente à borda do filó. E venho com o meu viés. Agora com a parte direita pra baixo. É o inverso do que a gente fez do outro lado. E vou fazer um sanduíchezinho também prendendo essas três partes. Sempre ajustando, porque o filó corre bastante. Filó não, no caso aqui eu tô usando a tela vôlei, mas você pode usar o filó se você achar mais fácil encontrar aí na cidade. Retrocesso no final. Agora a gente vai virar. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, pra dar uma assentada nessa costura. Pego o meu viés aqui, eu posiciono ele rente à costura e viro. Agora eu vou passar uma costurinha na pontinha do viés, como eu fiz na outra, sempre observando se todas as pontas estão na mesma direção e dando uma puxadinha aqui no zíper. Para não ficar embolado esse filó, essa tela vôlei embaixo. Prontinho. Agora a gente vai enfiar o cursor. Sempre nivelando para ficar a altura certinha. Pronto, deu certinho, ó. Tá enfiado. Agora, com o meu cursor enfiado, eu corto a parte de trás. A medida dele é 35 por 35, mas pode acontecer de ter alguma diferença na hora de você fazer essa costura aqui. Então, para não ter o risco de você fazer torto, é melhor você deixar para cortar esse fundo por último. Com o fundo cortado, a gente vai pegar o viés que é inteiro e vamos fazer isso aqui, ó, já costurar na posição de uso, tá? Então, não vai ter que virar ao avesso, nada. Do jeitinho que você terminar aqui, ele já vai estar prontinho, sem você precisar revirar nada. Pela parte de baixo, começo pelo avesso. Eu dobrei aqui a ponta do meu viés e eu estou colocando o direito dele para baixo, a partir do centro da parte de baixo do fundo do saquinho. Vou fazer uma costurinha aqui. Coloquei o viés rente à borda, tá? Aqui na ponta eu vou descer a minha agulha, viro o saquinho pra mim, ajusto esse fundo pra não ficar torto. Empurro essa ponta do viés pra lá e o restante pra minha direção. Sempre ajustando aqui, ó, pra não embolar. E continuo. Cuidado para você não esquecer de colocar o cursor antes dessa fase, porque se você não colocar aqui, vai ter que voltar tudinho para colocar o cursor e recolocar o viés. Fiz o mesmo processo nessa ponta, ajusto certinho. Observando sempre se tá prendendo todas as partes, porque esse material muito fininho, se você deixar um desses gominhos sem firmar, sem fechar, sem prender, pode estragar a sua peça todinha.
Virei de novo na quina ali, agora eu fico de olho no zíper, pra ele não ficar com a pontinha aberta. E termino aqui. Ponta, pra não ficar nada sem costura. Uma pontinha passando aqui, eu tenho que tirar pra não ficar torto. Quando chega nesse finalzinho aqui, ó, eu corto o excesso do viés passando cerca de 3 centímetros dessa dobrinha que eu coloquei. Só que essa pontinha aqui eu dou uma descidinha pra na hora de eu virar, facilitar a minha vida. Eu desço aqui cerca de 3 a 4 milímetros. E termino. Agora eu vou cortar o que tiver de excesso ao redor e virar o meu viés pra finalizar. Vamos virar agora. Vou pegar aqui pelo meio, a mesma parte que eu comecei do outro lado, eu vou começar agora. Eu jogo aqui o viés pra frente e cubro essa parte. Aí eu vou dar um acabamento, vou dar uma costurinha ao redor todo. Quando chega aqui na quina, eu pego a ponta da tesoura e coloco na direção dessa costura aqui. Aí eu jogo essa parte por cima da quina, da ponta da tesoura. E aí eu vou ter uma simulação, um canto mitrado falso, né? Mas vai ficar lindo o acabamento na lateral. Faço a mesma coisa aqui na outra ponta. E está finalizado o nosso saquinho de maternidade. Eu coloquei a minha etiqueta, se você tiver etiqueta é bom você colocar antes de fechar. Aproveitei e coloquei a tag aqui, ó, porque as minhas clientes amam marcar o dia da troca. Então esse aqui é o 4º dia da troca. Você pode colocar essa tag, se você não tiver bordadeira não tem problema ficar sem.
ou você comprar a tag já pronta para você só acrescentar na sua peça. Se esse passo a passo te ajudou de alguma forma a acrescentar essa peça maravilhosa no seu portfólio, aproveita e dá um like, se inscreve no canal e se você quiser me acompanhar no Instagram, tem o link na descrição desse vídeo. Beijo e até a próxima!